Esta manhã de terça-feira, a nossa vice-prefeita, secretária municipal de saúde, doutora Lídia Jordão. Conosco a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende. Regina, bom dia. Eustáquio, bom dia Marcinho, bom dia Carlinhos, Regina. Alexandre e ouvintes do Imbara Notícias, primeira edição. Bom dia, Lídia. Bom dia, Regina, bom dia aí a toda a família Imbiara aqui reunida nesta manhã. Só estou sentindo falta do doutor Deusdete, né, Regina? Mas o Deusdete, ele agora não está acompanhando muito essa parte, assim, muito assim, de jornalismo, não. Ele fica mais acompanhando a parte técnica, porque a gente está assim, passando por aquela mudança para ficar só, como é que é o negócio da frequência? FM, eu não entendo essas coisas de jeito nenhum. E ele acompanha mais essa parte e fica o dia inteiro pelejando na internet lá com Brasília, ministério, uma bagunça, os ministérios estão uma bagunça, assim. Só você vê, tá difícil de organizar tudo. Então, ele está mais nessa parte, mas ele ouve e depois toma conhecimento. E de vez em quando me puxa a orelha. Mas eu não importo mais com os puxões de orelha dele, não, já estou acostumada. Puxa de um lado, eu estou do mesmo jeito. Bem, Olídio, um prazer a gente estar aqui com você para falar sobre as questões de saúde em Araxá, mas não vai ser só saúde, não. Vai ter reclamação, vai ter, assim, pretensões políticas futuras, vai ter um assunto bem, assim, variado. Eu vou, então, iniciar por duas questões que foram levantadas pelo vereador Romário na última sessão da Câmara. Porque o Romário é um vereador muito atento com essas questões, assim, e ele levanta muito bem as coisas. E eu anotei essas duas questões, a gente na nossa reunião de pauta, a gente combinou de pôr essas questões no ar. Então, a primeira coisa é por que os obstetras e ginecologistas do Serviço Público Municipal estão atendendo só gestantes, né, Eustáquio, que foi uma reclamação levantada pelo Romário. Estão atendendo só gestantes, não estão atendendo, assim, qualquer mulher precisa de ir no ginecologista, principalmente adolescentes até, né? E por que eles só atendem gestantes e estão se negando a atender outras mulheres? Na realidade, eles não se negam a atender outras mulheres. Nós temos ginecologistas que fazem a parte de obstetrícia e temos ginecologistas também que fazem a parte da saúde da mulher. Então, hoje, dentro do grupo que atende, nós temos alguns voltados especialmente para a maternidade, que é a parte de obstetrícia, que são aqueles que também fazem plantão na Santa Casa, porque a Santa Casa hoje é o hospital regional da cidade encarregado da parte de maternidade, e temos aqueles que atendem nas unidades, fazendo os exames ginecológicos, também com o auxílio das enfermeiras, para colaborar na realização desses exames. Então, na realidade, nós temos também mastologistas que cuidam da saúde da mulher. Hoje a saúde da mulher está muito bem estruturada. Nós partimos, por exemplo, dos nossos convênios com Centro de Atendimento à Mulher e os atendimentos também nas unidades de saúde. Então, esse trabalho é distribuído. O que acontece é que, muitas vezes, uma mulher tem já um certo carinho por um determinado médico, pela forma como ele assistiu no parto. Confiança, e tudo mais. Né? Confiança, né, Regina? Que é muito importante hoje. E esse médico, muitas vezes, na rede pública, ele escolheu fazer a parte de obstetrícia, fazer o pré-natal com os partos. Só gestante. Só gestantes. Então, isso que acontece. E às vezes a mulher quer aquele profissional. E outra situação também muito comum... Mas aí ele não pode indicar para ela ir pro outro colega? Pode. Inclusive, se ele fizer a parte de ginecológica, por exemplo, ela poderá fazer cirurgia, se for o caso, se ela tiver a necessidade, com o médico que se encarrega de fazer isso. Aquilo que eu estou dizendo. A confiança, muitas vezes, e o carinho que ela tem pelo profissional, faz com que ela queira aquele profissional que naquele momento ou naquela situação de serviço não atende na rede pública. Quantos são os ginecologistas e obstetras do Serviço Público Municipal? Olha, hoje nós temos 8 ginecologistas e obstetras. Na Santa Casa? Na Santa Casa, plantonistas, nós temos
cinco plantonistas, Regina. Eles atendem só na Santa Casa ou lá no Tadeu também? Não, o Tadeu não é credenciado não na é parte credenciado de maternidade. Ele é credenciado para a saúde da mulher, se necessário for. É a parte de ginecologia. De cirurgias, de ginecologia e tudo mais. Mas parto não. Parto não. A parte de maternidade, a área de maternidade, ela está concentrada na Santa Casa. Mesmo porque a Casa do Caminho não tem a ala de pediatria, né, Regina? E na parte de maternidade é preciso que tenha a pediatria também. Alguma dúvida, Eustáquio, sobre sobre essa reclamação feita pelo Romário? É uma informação importante, né, dona Regina? Portanto, Lídia, bom dia. Bom dia. Não há hoje falta desse profissional na rede pública. Toda mulher que precisar desse separado. Ginecologia é uma coisa, obstetrícia é outra. Mas cumpre ressaltar, Regina, que os melhores profissionais estão na rede pública. Hoje, a parte de ginecologia e obstetrícia, ela é muito bem atendida. Praticamente, eu estou tentando me lembrar se tem um ou outro que não esteja, mas a maioria dos ginecologistas estão na rede pública. Quanto ganha um médico da prefeitura aí nesse setor aí de ginecologia e obstetrícia, que é um setor muito chato, né? Olha, Regina, eles têm... E quantas horas por dia que eles têm? Olha, eles têm uma variedade. Nós temos os médicos ginecologistas que são concursados da prefeitura. Esses médicos ginecologistas, eles trabalham em contratos que seriam de 20 horas semanais, a maioria deles, e eles ganham em torno de R$1.000 para atendimento de consultas. Os procedimentos relativamente... R$1.000 por mês? Por mês. Por mês. Só que eles não ganham só esse valor. A maioria deles realiza plantões de obstetrícia na Santa Casa. E pelos plantões de obstetrícia, que são a distâncias, eles ganham outros valores. E ganham também por procedimentos médicos que eles realizam na Santa Casa. Por exemplo, o parto, seja ele natural ou cirúrgico, que é a cesariana, é remunerado também ao médico. Os honorários médicos, pelo serviço que eles prestam ao SUS, eles são remunerados. A Santa Casa recebe a parte do SUS, tá? E nós pagamos diretamente para eles os honorários por aquele serviço. Então, vamos imaginar o seguinte: ocorreu um parto cesariana. A Santa Casa recebe pela realização daquele parto, incluindo os honorários médicos. Só que, como o valor do SUS não é um valor que cobre muito pequeno. Todo o serviço, é um valor que está extremamente defasado, o que nós fazemos? Nós assumimos os honorários médicos, nós assumimos os valores dos plantões, mesmo que à distância, para que a Santa Casa tenha condições de manter esse serviço, que é um serviço credenciado, que é pactuado com o SUS. Então, essa parte eles recebem em separado da prefeitura. Se eles realizam cirurgias eletivas, que são as cirurgias ginecológicas, por exemplo, de retirada de útero e tudo mais, eles recebem também de acordo com uma tabela, que é uma tabela, a gente chama de CBHPM, é uma tabela diferenciada de valor nos padrões da Unimed um pouco mais alto, Unimed Pseng. Então, eles recebem por essa parte. Então, tudo que é feito em termos de procedimentos hospitalares ou de plantões, eles recebem. Então, por isso que muitas vezes não se restringe somente a esse valor. Ele é um valor acima disso. Porque R$1.000 por mês para 20 horas semanais é pouquíssimo. E todos os serviços, Regina, são disponibilizados para todos os médicos. Desde que nós assumimos, nós fizemos uma reunião com todos os médicos ginecologistas, pediatras, por área separada. Está em dia o pagamento? Vocês estão pagando direitinho? Com certeza. E por acaso, se assim, tiver ficado algum atraso do Jeová, vocês já pagaram os atrasos do Jeová também? A parte tem que perguntar. Contábil e financeira não fica comigo, né, Regina? É toda centralizada. Mas nós procuramos fazer tudo que era relativo algum atraso de pagamento, que porventura o médico realmente comprovou a realização, nós estamos cuidando de acertar. Bem, agora, segunda questão levantada pelo... Você quer falar? Não, né, é só para tirar uma dúvida, doutor. Esses atendimentos de obstetrícia e também na área de ginecologia, hoje estão concentrados numa determinada unidade de saúde ou estão distribuídos? Estão distribuídos. Os de pediatria,
e de ginecologia e obstetrícia estão disponibilizados em toda a cidade, porque ele constitui também a atenção básica. Então, essa atenção primária, que a gente chama, ela é em todas as unidades. A gente, inclusive, muitas vezes faz rodízio entre esses médicos para que cada unidade tenha essa possibilidade de atendimento. Certo. Agora, a segunda reclamação feita pelo Romário, não foi bem uma reclamação, mas um pedido de adicional de insalubridade para os agentes de saúde que assim trabalham em situação de perigo de contágio para atender as pessoas, ou até machucado, se a pessoa está sem sangue, você não sabe se a pessoa tem, por exemplo, uma AIDS, né? Não, é assim difícil. Então, ele então pediu que as pessoas trabalhem que a partir de agora ganhe esse adicional de insalubridade. Isso aí não sei se é com você, mas é com você, né? Mas rapidinho, Lídia, nós já estamos Na verdade, Regina, o que acontece é o seguinte, nós herdamos uma situação relativamente ao plano de carreira, o plano de cargos e salários, aos direitos do nosso trabalhador, com algumas irregularidades que nós estamos tentando sanar. Nós tivemos uma consultoria também nessa parte que nos apontou uma série de erros nesse sentido. Então, como, por exemplo, as carreiras do agente comunitário de saúde, dos agentes a combate às endemias, foram praticamente organizadas por lei. E essa questão da insalubridade, havia um problema ainda, existe um problema que está tentando ser resolvido. É o seguinte, na prefeitura, é o servidor, o trabalhador que pede a insalubridade. Quando deve existir em qualquer empresa um plano que disponibiliza para cada carreira, que realmente traz uma característica de insalubridade, naturalmente verificada através de um engenheiro de segurança, para que seja oferecido esse valor. Então, hoje, praticamente, os servidores que trabalham na saúde estão tendo esses problemas corrigidos quando eles estão exercendo uma atividade salubre. A questão é que, dentro da carreira da saúde, nós temos mais de 30 funções diferenciadas. Então, é preciso examinar se aquela função que o servidor exerce, se ela é considerada uma função insalubre dentro do programa de segurança do trabalho. Uhum, tá. Agora, o caso do Hospital Elian Gotti de Uberaba, porque o Hospital Elian Gotti de Uberaba, ele atende muita gente de Araxá, diz o diretor de lá que a cidade que é mais atendida depois de Uberaba, é claro, é Araxá. E a prefeitura aqui parece que não está fazendo a contrapartida certa. E essa reclamação vem desde o tempo de Jeová, mas vocês não têm que continuar com os erros do Jeová, vocês têm que cobrir os erros dele e começar a fazer os acertos, né? Então a prefeitura aqui vai ajudar o Elian Gotti ou não? Porque isso é um assunto que está sendo levantado na Câmara toda semana, e já vem há muito tempo, e já veio até vereador de Uberaba aqui para poder reclamar dessa questão. E então, vocês vão ajudar o Elian Gotti, vão ficar explorando, vocês estão explorando o Elian Gotti, porque ele está atendendo pessoas daqui sem a contrapartida, né? Essa é uma discussão que passa, inclusive, pelo mesmo problema da Santa Casa, da Casa do Caminho, atenderem pacientes dos municípios da região. O que acontece com o SUS? O SUS, ele é regionalizado. Procedimentos que são considerados procedimentos de alta complexidade, como é o caso da oncologia, da neurocirurgia de alta complexidade, da ortopedia, também cirurgias de alta complexidade, que são custeados pelo governo federal. É o caso dos serviços oncológicos. Então, eu não tenho, por exemplo, no município, condições de comprar um medicamento oncológico para pacientes com câncer. Esses medicamentos eles são endereçados aos hospitais. Lógico que hoje todo o sistema de saúde financiado pelo SUS está com condições precárias em função do valor que se paga. Nossos pacientes eles eram referenciados tanto para Barretos quanto para Uberaba. Enquanto o Elian Gotti atende o município de Araxá, a cidade de Araxá, através da CBMM, ofereceu para ele recursos do PRONON, que são recursos de renúncia fiscal. E graças a esse recurso da CBMM, que é uma empresa de Araxá, o Hospital Elian Gotti, eu visitei, gosto demais do Dr. Delcio, trabalhei com ele na luta pelo hospital, quando fui secretário de saúde, agora, construiu 2 pavimentos. Agora, a manutenção desses hospitais, não só do Elian Gotti, mas de Barretos, ela tem que contar com a ajuda
de toda a comunidade. Embora os valores que se recebe hoje no tratamento oncológico sejam superiores aos valores recebidos pelos hospitais de média complexidade. Então, a tendência nossa é, na medida que haja um desenvolvimento de receita, da mesma forma que nós estamos ajudando a Santa Casa, a Casa do Caminho, nós também iremos ajudar o Elengote. Mas não ajudou ainda não? Vocês não estão assim, colaborando com nenhuma verba para o Elengote? É isso que eu perguntei, que você não respondeu ainda. Está ajudando, Regina, ou não o nosso município é pactuado com o Elengote. Quando o município é pactuado com ele, verbas que viriam pela prestação de serviço relativamente ao nosso município, que é de 101 mil habitantes, vão para o Elengote através das chamadas AIHs, Autorizações de Internações Hospitalares e de Procedimentos. Então, hoje, por exemplo, o Elengote tem recurso do PROOSP, que é um programa de desenvolvimento dos hospitais, a exemplo que tem a Santa Casa, graças à parceria que ele tem com os municípios da macro-região de Uberaba. Ou seja, sem o paciente de Araxá não seria possível essa verba? Sem o município de Araxá não poderia ser possível essa verba. A exemplo do que acontece também com a Santa Casa e a Casa do Caminho em relação aos municípios da região. Porque você disse que a CBMM ajudou o Elengote. Ajuda. Esse ano já ajudou também. Mas a ajuda dada pela CBMM, ela é uma empresa privada. Eu estou perguntando a ajuda do município de Araxá. O município de Araxá... Porque tem que ajudar, né? Poderia ter essa ajuda endereçada para os outros hospitais. Falaram com a companhia, olha, companhia, o hospital que atende o município de Araxá é o Hospital de Barretos. Vamos ajudar Barretos. Vamos destinar o PRONON, que esse programa, que inclusive eu fui a Brasília solicitar ao ministro que prorrogue esse programa, que ajude, por exemplo, Barretos. No entanto, nós sempre trabalhamos no sentido que haja essa interlocução entre Uberaba e Araxá, principalmente no atendimento oncológico. Tanto é que nós estamos desenvolvendo, junto com a Santa Casa, a extensão do tratamento oncológico para que o Elengote venha atuar aqui e os pacientes não tenham necessidade de ir para Uberaba. Mas essa conversa já está valendo alguma coisa? Desde que nós assumimos que nós estamos evoluindo nesse assunto. Mas vai ter, assim, uma solução prática para isso? Mesmo porque tanto o Dr. Zé Carlos, que é o diretor administrativo, quanto o Dr. Delcio, que é o diretor do hospital, são pessoas muito ligadas a nós, inclusive a Araceli, enquanto deputado, sempre ajudou o Hospital Elengote. Da mesma maneira que a gente cobra de vocês ajudar o Elengote, vocês têm que cobrar das outras prefeituras ajudar a Santa Casa. Porque a Santa Casa está atendendo gente de Ibiá, Campos Altos, Tapira, Perdiz, e aí vai, nessa região todinha. Perdiz, tem Pratinha. Também Pedrinópolis, Pratinha, a Genita, que faz parte de Ibiá. Há poucos anos atrás, não sei se você lembra disso, quando o Hugo França era prefeito de Ibiá, ele mandou uma pessoa para se atingir Santa Casa e mandou a polícia junto e falou: se não atender, você prende. Então, teve um caso, inclusive, muito interessante, foi utilizado, né, numa dessas últimas eleições lá, a secretária de saúde de Ibiá ficou grávida e estava na campanha eleitoral e o prefeito era candidato à reeleição e elogiando o sistema de saúde e tal. Daí a secretária de saúde veio fazer o parto na Santa Casa, né? E o candidato de oposição ficou sabendo, falou: é tão bom que a secretária vai lá para Araxá. É tão bom que foi embora, pois é. Então, como que faz para vocês levarem essa cobrança a uma solução? Porque eles têm que ajudar, não tem? Eles têm sido cobrados. E a Ampla nessa questão também, acho que a Ampla precisa atuar. E, inclusive, tem um consórcio, né, de saúde regional, uma coisa desse tipo assim, que foi agora instituída pela Ampla. Enfim, Lídia, fala sobre essa questão, mas assim, rapidinho, que a gente tem muito assunto pela frente. Regina, da mesma forma que eu expliquei a respeito das AIHs, Autorizações de Internações Hospitalares, a Santa Casa também recebe recursos do SUS por atender a micro-região de Araxá, que é composta por 8 municípios, naturalmente compreendido Araxá. Então, nesse sentido, o governo federal, quando credencia um serviço junto com o governo do estado e encaminha recursos para um hospital regional, como é o caso da Santa Casa e da Casa do Caminho, ele também repassa valores relativos aos habitantes desses municípios. Hoje a micro-região tem 170 mil habitantes
caracterizados em função desses 8 municípios. Então, o recurso que vem para a Santa Casa vem em função dessa atenção que ela dá para os municípios que não têm esse tipo de serviço. Da mesma forma que nós vamos para Uberaba, naqueles serviços que nós não temos aqui em Araxá. Por exemplo, se você falar comigo, Regina, que tem a necessidade de uma cirurgia vascular, eu não tenho em Araxá. Um serviço credenciado pelo SUS na área de hemodinâmica, que são cirurgias do coração, eu não tenho em Araxá. Então, eu tenho que recorrer aos municípios. Quando se trata de urgência e emergência, o paciente pode ser atendido em qualquer parte do Brasil. Agora, quando são serviços pactuados, serviços eletivos, ele tem que fazer naqueles hospitais, naquelas clínicas, com aqueles profissionais que são credenciados pelo SUS. Agora, é muito importante a colocação do consórcio, porque é a forma como a Ampla tem buscado interagir os municípios com os serviços públicos. Como que vai funcionar esse consórcio? Qual a base dele? A base desse consórcio seria a Ampla adquirindo serviços de prestadores da cidade e os municípios remunerarem. Um exemplo bem claro e bem objetivo. Dá um exemplo. Nós precisamos fazer tomografia para os municípios. Hoje, cada município vai no CDI, vai na Santa Casa e fala, eu quero comprar a tomografia, porque meu paciente precisa disso e eu não tenho esse serviço credenciado. Eu preciso de mais. O Uberaba me paga 4, 5 por ano. Como é que eu vou fazer isso? Então ele vai lá, combina um preço, tá? E compra o serviço e paga a Santa Casa aquele serviço. Se nós tivermos o consórcio, ao invés de comprar para 4 pessoas por mês, como é o caso de alguns municípios, nós vamos poder comprar para 100, 200, correto? Com um preço muito melhor. Porque a escala de oferta daquele serviço é melhor. Mas todos podem usar, todos os municípios podem usar. Desde que ele esteja credenciado no consórcio, aderindo ao consórcio, ele pode utilizar. Nós vamos começar a utilizar, a partir da semana que vem, o transporte de saúde, que é um serviço de consórcio. Como Araxá ainda não tinha essa evidência de consórcio formalizada, o que nós vamos fazer? Nós estamos usando o consórcio de Uberaba, da Anvale, e vamos transportar pacientes juntamente com Tapira. Um micro-ônibus, por exemplo, metade Tapira, metade Araxá. Com assistência, repartindo as despesas. Mas para ir para onde? Para ir para Uberaba. Não, vai para o Hospital Escola. Hoje nós temos até o atendimento do Hospital da Uniub, que é um hospital também, escola de referência. Novinho. Isso, que atende pacientes de Araxá, que atende pacientes de toda a micro-região. Tá. Mas, só dentro desse assunto ainda, Regina, numa entrevista que o provedor da Santa Casa deu ao Alexandre, doutora Lídia, houve, durante muitos anos, muita cobrança para ampliação, né, dos serviços no hospital. E estamos na iminência aí de termos inaugurada não só a UTI nova de adultos na Santa Casa, como também a UTI neonatal. E eu me lembro isso desde a época do Toninho, na época em que a senhora ainda era secretária de saúde, o próprio ex-prefeito Toninho nos dizia que implantar não era o problema, a questão seria a manutenção dessa UTI neonatal. E o provedor, na entrevista ao Alexandre, mostrou também essa preocupação. Preocupa o município essa questão da gente ter cobrado tanto a implantação de uma UTI neonatal. O município vai ter condições, né, de ajudar a Santa Casa a implantar esse serviço no caso de UTI neonatal? Pensou se inaugura a UTI, mas não pode funcionar porque não tem médico, não tem equipamento. Diz que os médicos de UTI neonatal são mais caros do que os outros. Como é que faz? Na realidade, eles não são mais caros que os outros. Eles são mais especializados. Em menor número. Menor número. Então, o que é a sugestão para isso? A sugestão é você terceirizar o funcionamento. Hoje é possível você terceirizar, nós temos aqui em Patos, por exemplo, praticamente 40 ou 50 leitos de UTI neonatal credenciados pelo SUS nos mais diversos hospitais. E funcionam dessa forma. Então é possível, sim, você credenciar esses serviços e depois terceirizar a mão de obra. A ideia é essa. A ideia também de se implantar mais leitos de UTI adulto e mais leitos de UTI neonatal é firmada nessa situação de que o SUS paga melhor esse tipo de serviço, da mesma forma que paga muito bem o serviço de hemodiálise, proporcionalmente a outros serviços. Então, esse tipo de serviço são serviços rentáveis
para o prestador, na medida em que ele aumenta a escala de oferta. 10 leitos de UTI não são compensatórios financeiramente, não dão lucro. Mas se você tiver 20 leitos de UTI, ele já se paga. Se você tiver 30 leitos de UTI, ele já dá lucro. Então, você assim, tem na UTI adulto e UTI neonatal mas também. Então nunca vai ter, porque aqui em Araxá só não dá esse tanto de gente. Tem condições. Tem, necessitando de UTI. O leito de UTI não é um leito de UTI que vai atender o neonatal, que vai atender só as crianças de Araxá. Ele vai atender crianças de todo o Brasil. Lá em Patos, quando nós fomos visitar, nós vimos criança de Goiânia, nós vimos criança de Campo Grande. Mas aí nesse caso a Santa Casa vai ter repasse dos outros municípios para poder ela recebe a autorização de internação hospitalar, a IH, pelos pacientes que ela interna. Então, a UTI... E quem paga? O SUS? O SUS que paga. Mas paga pouquinho e o resto? Não, é o que eu estou dizendo, Regina. É um valor melhor, porque é serviço de alta complexidade. Serviço de alta complexidade, o valor pago pelo SUS é melhor. O que é muito ruim é a média complexidade. Entendeu? Então, é preciso criar esse mecanismo de atenção em escala. Quando você me fala, mas Patos de Minas, que tem o dobro, vamos dizer, relativamente de habitantes, ou atende 300 mil habitantes na micro-regional, o dobro de Araxá, tem praticamente 100 leitos entre leitos de UTI adulto e infantil e neonatal. Como é que a gente funciona? Funciona porque tem escala de funcionamento. É isso que a Santa Casa está pretendendo fazer, que a Casa do Caminho está pretendendo fazer. Por quê? Porque vai aumentar o credenciamento dos leitos, ampliar. Tem que se pensar em serviços de alta complexidade que possam realmente tornar o atendimento hospitalar um atendimento viável do ponto de vista financeiro. A informação inicial, doutora Lidia, é que a Santa Casa, nesse primeiro momento, teria apenas 10 leitos, né, autorizados pelo SUS. Como que seria um processo para ampliação para chegar a esses 20 leitos que não dão prejuízo? Olha, ela já tem espaço, o espaço da UTI adulto da Santa Casa ficou espetacular, muito bem feito, muito bem construído, e tem a possibilidade de receber mais 10 leitos, desde que haja uma equipe para atender mais 10 leitos, desde que haja a possibilidade de implantação. E também, onde funcionava a UTI adulto, tem possibilidade de se instalar mais leitos de UTI neonatal. Cada equipe de 10 leitos de UTI neonatal requer um profissional médico, uma equipe. Então, se você tiver 3, você gasta o mesmo que você gastaria com 10. Se você tiver 7, como você tem na Casa do Caminho, você gasta o mesmo que você tem com 10. Então, qual que é a tendência? A tendência é os hospitais se organizarem, e para isso os 2 hospitais são muito bem administrados hoje, tanto pela doutora Diane Dutra, quanto pela doutora Glória Cristina, que são as administradoras dos hospitais, nesse sentido de tornar viáveis a implantação desses leitos. São pessoas capacitadas que vão buscar o credenciamento, e nós já estivemos juntos em Brasília, para poder buscar esse recurso para ampliação. A gente vai falar sobre essa visita em Brasília no nosso último intervalo. Agora eu quero juntar os assuntos Santa Casa, para você explanar. A gente não vai ter tempo de entrar muito em detalhe, não, mas assim, por exemplo, por que a Santa Casa tem que pagar até lanche para quem trabalha no PAN? Isso é uma coisa que eu fico assim, sabe, incomodada, porque a gente recebeu do Santa Casa o relatório que me foi dado aqui pelo Alexandre, quando ele foi na reunião, naquela que você não foi. A da Câmara lá com a Santa Casa. Eu não estava escalada para lá, Regina. Você foi convidada. Não, eu fui escalada para depois. Não, pois é, os vereadores, essa primeira que os vereadores falaram que você foi chamado. Bem, não vamos entrar nesse detalhe, não, que hoje eu comentei sobre isso. Exames pagos que o PAN faz, pagos pela Santa Casa, mas aqui, lanche, almoço, jantar para paciente do PAN e para acompanhantes, tudo pago pela Santa Casa. Por que a Santa Casa tem que assumir o serviço do PAN, sendo que o PAN é pronto-socorro municipal? É a prefeitura que tem que pagar isso aí. E também sobre a questão dos repasses. Aquele último repasse, 650 mil, né, Alexandre, que a Câmara aprovou, aquilo não dá para Santa Casa, ainda mais parcelado, né? Não dá para fazer nada. Então eu queria que você, assim, mais ou menos em 6 minutinhos, englobasse toda essa matéria, esse relacionamento Santa Casa e Prefeitura, sabe? Porque é um assunto muito sério, né? Que já está até no Ministério Público, né?
Então, é um assunto pesado, que cada dia que passa Santa Casa está devendo mais. O que a prefeitura seria obrigada a fazer para, assim, segurar a Santa Casa? Bom, Regina, em primeiro lugar, eu queria esclarecer o seguinte: o pronto atendimento municipal não era para estar na Santa Casa. Não é. Nós, quando deixamos a Secretaria de Saúde, nós deixamos o pronto-socorro instalado. Mas já que em local próprio, naquela situação. Quando eu era vereadora, eu recebi um contrato de comodato para a cessão do espaço físico da Santa Casa para o funcionamento do PAN. Eu me lembro muito bem. Nós temos memória boa, né, Regina? Temos. O contrato de comodato, ele é um contrato de cessão gratuita do espaço. Quando eu cheguei em Araxá, quando eu cheguei na secretaria agora, eu me deparei com a interdição do PAN. Tá? O doutor Fausto fez uma audiência conosco, com o pessoal de Uberaba, da vigilância e tudo mais, me informando. A senhora está recebendo um pronto atendimento interditado. Qual que foi a minha iniciativa? Saí à procura de espaços. Naquela reunião estava presente o advogado e os representantes da provedoria. Eles, inclusive, disseram ao juiz que pretendiam que a Santa Casa ficasse lá, mas não era possível. Então, o que eu fiz? Primeira medida, separei a gestão do PAN da gestão da Santa Casa. Então, o PAN passou a ser um órgão que funcionava dentro da Santa Casa. Não me foi, naquela ocasião, Regina, me informado que havia alguma despesa combinada com o município, nem sequer de aluguel, porque o contrato de comodato é sem ônus, nem de despesas. Por conta da Santa Casa estar lá, o recurso do ProUrge, que é um recurso que vai para pronto atendimento, era repassado e é repassado para a Santa Casa todos os meses. Naquela ocasião, não fui informada de nenhuma outra despesa a não ser essa. Pode até chamar a Santa Casa, colocar aqui junto comigo, que eu já conversei com eles, não me foi passado. A careação. A careação. Igual na CPI. Mas, enfim, não vou entrar no mérito disso, porque a Santa Casa é uma instituição que nós precisamos, que a cidade precisa. Merece respeito. Que merece todo o meu respeito, e sempre fiz isso. Mas aí como é que ficou? Aí ficou o seguinte, na reunião que houve no Ministério Público, então quando eu fui procurada, no sentido de que havia uma dívida de 3 milhões, mais de 3 milhões da Santa Casa, eu imediatamente entrei em contato com o prefeito, nós assumimos aquilo que nós entendíamos, que o município, pelo fato do PAN estar lá, ocasionava para a Santa Casa. Então nós assumimos 650 mil, como eu já expliquei aqui outras vezes. Nesse sentido, nós passamos a assumir esses valores perante a Santa Casa. Aí houve a reunião no Ministério Público, que da mesma forma que eu fui informada da necessidade de recursos, o Ministério Público também foi informado. Na reunião do Ministério Público, me foi informado que havia esses débitos decorrentes do pronto atendimento. Então foi aí que eu tomei conhecimento de que o PAN fornecia alimentação, de que o PAN não recebia por esse fornecimento de alimentação, que o PAN fazia a lavagem de roupas e não recebia por esse valor. Então, o que eu fiz? Eu sentei com a diretora da Santa Casa e nós verificamos os valores que eram devidos ao município. E estamos aguardando o retorno de férias da nossa promotora para chegarmos a um consenso em relação aos serviços que são de responsabilidade da prefeitura. Eu parti do seguinte raciocínio, Regina. Mas a prefeitura vai, então, ressarcir a Santa Casa? Nós já estamos ressarcindo na medida que nós estamos pagando. Almoço, jantar, lavanderia, exatamente. Vai ressarcir. Aquilo que eu conversei com o prefeito Araceli, aquilo que hoje, se o pronto atendimento não estivesse lá, estivesse funcionando lá no espaço novo, que nós teríamos que pagar, tem que pagar. Justo. Ninguém está fugindo da justiça. Agora, eu não posso assumir outras questões que não foram fruto do nosso trabalho. Quando eu cheguei, me disseram assim, olha, os médicos preferem receber da prefeitura do que receber da Santa Casa, os plantões. Então vamos continuar pagando os médicos. Eu não quis causar nenhum trauma para nenhuma instituição, adotando uma medida que não fosse da continuidade. O prefeito Araceli sempre foi muito
claro nesse sentido. Nós não vamos prejudicar um serviço por conta de uma situação que vem do passado, ou que esteja errada, ou que esteja certa. Nós estamos começando daqui para frente, né, Regina? Certo. Lídia, você foi a Brasília a semana passada, esteve no Ministério da Saúde, foi para conversar sobre a questão da Santa Casa, né? Eu achei que o Araceli tivesse ido junto, você disse que não, que você foi com o Rubens, que é assessor dele em Brasília, por sinal muito competente, uma pessoa excelente, devia estar aqui no Araxá também ajudando. E com aquele deputado que o Araceli trabalhou aqui para ele em Araxá, né? E com várias pessoas da Santa Casa. Então eu queria que você fizesse um relato breve, viu, Lídia, bem assim didático, do que resultou de positivo, de solução mesmo nessa sua visita ao ministro. Olha, foi uma visita agendada pelo deputado Mareringer, juntamente com o Rubens, que é o nosso assessor na parte de convênios, de assuntos que envolvem recursos, né, do governo do estado, do governo de Minas, federal, e nós fomos juntos com a diretora administrativa da Casa do Caminho, com a Glória, e com a diretora administrativa da Santa Casa. Nós fomos pleitear o repasse das emendas, que são as emendas impositivas aprovadas desde 2011 até agora em 2014, tanto da Santa Casa quanto da Casa do Caminho. O Araceli, enquanto deputado, havia destinado recursos que seriam para essas instituições. São valores iguais ou mais para Santa Casa? Praticamente iguais. Daí o ministro, nessa primeira etapa da nossa conversa, ele já pediu que as diretoras separassem quais são as emendas prioritárias, principalmente as mais antigas, para que ele possa estabelecer o repasse delas, o mais breve possível. Então, cada uma já está definindo, cada instituição está definindo qual que é a sua prioridade. Provavelmente a Santa Casa vai optar pelo término das obras da UTI neonatal. A Glória da Casa do Caminho está destinando provavelmente esses recursos para a ampliação da UTI adulto. E, na medida que eles forem encaminhados e definidos, o Ministério vai repassar esses valores. Outra questão que nós vamos abordar, Regina, é a questão do PRONON, que eu disse agora que é um programa de incentivo fiscal à implantação do Centro de Oncologia, que é também uma prioridade do município de Araxá, e uma outra verba que é do PRONAS, que é para reabilitação, que tanto a Santa Casa pleiteou e conseguiu, quanto a Casa do Caminho também pode pleitear, porque é a questão da reabilitação. O ministro esses programas vão terminar agora em 2015, o ministro ficou de verificar, junto ao Ministério da Fazenda, a possibilidade de continuar, sim, porque eles são muito importantes para o município de Araxá. Mas o ministro deu assim, vocês acharam que ele vai liberar esse dinheiro, que isso vai sair ou vai ficar só na conversa? Porque Brasília está meio enrolado, né? Dos convênios, ele nos garantiu que vai ser liberado para as duas instituições, o mais breve possível, eu acredito que nos próximos meses, Regina. Pois é, mas esse de mais breve, próximos meses, o pessoal quer saber uma definição. Questão de 1 ou 2 meses. É questão só, assim, porque ele vai liberar esses recursos das prioridades, que seria 2011 e 2012. Já são verbas já aprovadas, desde 2011. São aquelas emendas que os deputados até aprovaram, que a Dilma nem queria que fosse aprovado. São emendas fora do orçamento. Né? Inscritas em resto a pagar, inclusive. Com possibilidade de ser paga imediatamente. Então, esses dois assuntos foram bem pontuais e de muito interesse para a nossa cidade. E, além disso... Então, a viagem valeu a pena? Muito. Além disso, também tem uma outra situação muito importante, que é a questão do corte do orçamento da saúde a nível federal. Nós ficamos muito preocupados, Regina, se esse corte iria atingir programas em andamento, por exemplo, programa de saúde bucal, programa de saúde da família. O ministro nos garantiu que isso não vai afetar os programas de desenvolvimento. Então, para nós, foi uma segurança essas duas informações. Tanto a diretora da Casa Caminho quanto a diretora da Santa Casa acharam extremamente proveitosa, eu também achei extremamente proveitoso, e o Araceli foi muito claro comigo. E por que ele não foi, hein? Por que o Araceli não foi junto com vocês? Ele estava em São Paulo numa revisão médica. Nesse sentido, Regina, os dois hospitais foram tratados com prioridade. Nós temos emendas no município
que são para o município. Mas o Araceli pediu que nós priorizássemos com o ministro o atendimento aos 2 hospitais, que ele entende que agora a nossa prioridade deve ser voltada para eles. Sei, eu tô perguntando sobre essa viagem que a gente vai cobrar isso, sabe? Com certeza. Porque isso aí eu também, cria uma expectativa e para essas viagens, eu não sei se elas dão resultado, ainda mais que Brasília está super enrolado, né? Tá tudo sem Mas nós não podemos deixar de atender, não, né? Não pode não. Agora eu vou passar para 2 perguntinhas light, assim, umas perguntinhas para a gente poder terminar o programa. Depois eu vou abrir para os meninos aqui, que eu não sei se eles têm mais alguma indagação. Você tem pretensões políticas para o futuro? Uma vez você me confidenciou que o seu sonho era ser prefeita do Araxá. Já está chegando o momento de pôr esse sonho em realidade, ou você acha que o mar não está para peixe? Como é que você acha? Olha, é importante ressaltar que essa minha pretensão, ela já data de muitos anos, né, Regina? Há muito tempo. Porque na medida em que eu atuo na política, então, você tem seja essa como secretário... Confessa que tem. Como você diz, eu não tenho muita didática para explicar, porque eu sou muito técnica. Não, eu falei... Não, agora deixa eu explicar aqui pro ouvinte, que o ouvinte não vai entender. Eu falei com ela aqui no intervalo, aqui em off, que se eu fosse aluna dela no Nenachá, que eu ia tomar bomba, porque eu não acho ela nada didática. Eu acho que ela floreia muito, assim, as explicações. Eu fico aqui doida para entender. Então, sabe o que ela falou? Que isso é estratégia de entrevista. Nós estamos na água, Paris. Estratégia técnica. Nós estamos né? na água. Eu tenho que explicar de forma técnica. Eu tô num cargo técnico, né? Então, agora... Aí, com relação a essa pretensão, eu creio que todo araxaense, principalmente aquele que se dedica à vida pública, tem interesse em ser prefeito da sua cidade. Eu não sou diferente de ninguém. Eu acho que se a gente fizer uma enquete aqui, não pensando no ônus, mas fizer uma enquete querendo saber, você gostaria de ajudar a sua cidade? Qual que é a forma que você tem para ajudar a sua cidade? Ser prefeito da cidade. Então, eu acho que essa é uma estratégia política que todo cidadão que gosta de política, que quer atuar, que tem uma vertente política, deve ter. Mas, senhora, se ele for teimar em ser, assim, candidato à reeleição, aí você fica para outra? Sou companheira dele em todas as horas. Mas se ele for candidato à reeleição, você não é candidata contra ele? Claro que não. Jamais. Aí você vai esperar outra eleição. Quantos anos você tem? Eu posso perguntar se Claro que pode, Regina. Eu sou nova, tenho 59 anos. Pois é, mas aí você vai esperar quando você tiver 64 anos para ser candidata. Ou posso ajudar a Prefeitura de Araxá também de outras formas, como já ajudei em outras épocas, né? Eu já estou aqui na política de Araxá há 15 anos praticamente. Aí você seria o ano que vem candidata a vice junto com ele de novo? Diz que o Roberto também quer, viu? Só o tempo vai dizer. Vai ser um negócio é um excelente candidato. Se for para o bem do grupo, nós vamos estar juntos. E ele já queria, na eleição passada, você passou à frente dele, agora é capaz que não vai abrir mão, não. Regina, se for para o bem da cidade, para um conjunto de ações que seja a vontade do grupo, eu estou sempre à disposição. Hoje não existe mais política partidária, se a gente fizer uma avaliação bem feita. Hoje existe a política do grupo. Regina, a gente precisa, não sei se está na sua pauta, a gente precisa perguntar para a doutora Lídia a questão da UPA, em que pé que está o projeto. Não, mas espero eu acabar de fazer as minhas perguntinhas light aqui para ela primeiro. Aí depois... Bem light! Depois você vem com a questão da UPA, porque a questão da UPA, se ele fala todo dia naquele programa da prefeitura, deixa eu perguntar uma coisa que eu não posso deixar passar aqui, o seguinte, você tem muita influência dentro da administração, e eu sei que tem muita influência lá. Tem momentos ou tem assim, ocasiões em que você manda mais do que o Araceli, que você sobressai a ele? Jamais, Regina. Não? Eu tenho extremo respeito e lealdade ao prefeito, porque é graças a ele que eu estou também na política. Eu tenho muita lealdade e gratidão às pessoas que me conduziram na política. Uhum. Então, eu fui muito leal e sou muito leal ao Toninho, pelo fato de nós termos trabalhado juntos. E o Toninho tá junto com a Araceli ainda? Com certeza. O Toninho sempre foi um grande companheiro. Mas na prática também ou só na teoria? Na prática também. Ele sempre foi um grande companheiro e sempre será. E do ponto de vista do prefeito Araceli, eu tenho, além de ter o maior respeito, e não é essa influência, não é uma influência maléfica, ela é uma troca de ideias, um companheirismo. Sei. E que eu faço questão de ressaltar e faço questão de agradecer a oportunidade. Disse na Conferência Municipal de Saúde que eu agradeço muito ao prefeito a oportunidade que ele me deu de retornar à Secretaria de Saúde, porque é uma missão esse trabalho. Então, eu sou muito grata a isso, sou muito grata ao espaço que ele abre para mim na administração. Acho que isso é importante, acho que o vice tem que trabalhar junto com o prefeito,
não é separado, não é impondo a sua vontade, mas e nesse sentido, o Araceli é um grande parceiro, é muito bom trabalhar com ele nesse aspecto. Está aqui o Jorge, que é o nosso assessor de comunicação, ele é muito aberto a receber ideias. E tem uma inteligência brilhante, um raciocínio rapidíssimo. Então, ele capta realmente o que é necessário no momento que você expõe para ele. Sim. Isso é uma facilidade para os secretários. Agora, você, com a sua influência, assim, durante a campanha, eu sei que você trouxe para a Araceli os votos de uma classe mais, assim, politizada, que ele não teria se a vice não fosse você, viu? Não, porque ele não teria, com certeza, mas você trouxe para ele esses votos. Você tem muito cargo lá na prefeitura que você que fez indicação? Você tem, assim, por exemplo, parentes trabalhando na prefeitura ou não? Não, nenhum, Regina. Mesmo porque a minha família em Araxá é muito pequena, né? Eu sei. Então não tenho nem essa oportunidade, nem indicação. E quando nós... E tem cargos lá que você indicou, você não precisa falar quais, não, mas tem, Regina, cargos que você pediu? De um modo geral, todos os cargos... Pessoas que você indicou? Todos os cargos são ocupados pela prefeitura, seja pelo meu conhecimento, pelo conhecimento da Araceli, sempre foram muito discutidos. É muito interessante isso que eu vou falar para você. Todas as vezes que o Araceli foi nomear alguém, ele me chamou e trocou ideia comigo. Você pode ter certeza disso. Da mesma forma, se eu tinha alguém que eu imaginava que pudesse nos ajudar, eu levei até ele e apresentei para ele. Falei, olha, essa é uma pessoa que eu confio, essa pessoa que tem possibilidade de atuar nesse cargo. Nesse sentido, na designação, nós sempre trabalhamos muito juntos. Ele nunca, assim, me preteriu ou deixou de me ouvir, e eu sou muito grata a esse tipo de situação, porque eu acho que é importante para nós que estamos governando juntos. Eu faço tudo para o nosso governo dar certo, porque eu sou companheira. Ele é o prefeito, ele sabe o que é melhor para a cidade, ele é, assim, extremamente perspicaz em muitos assuntos. Eu fico, assim, às vezes, até parado observando para saber o que ele é capaz de fazer em relação a isso. Então, nesse sentido, é muito importante o companheirismo. Sei, com esse elogio que você fez para ele, eu acho que o Roberto não tem chance de ser candidato a vice, vai ser você mesmo. Agora você pode... Para finalizar, Regina, porque já estamos em cima do laço. Um minutinho, Em que pé que está o projeto da UPA, doutora? Já está em fase de licitação. Ele vai passar por um processo licitatório diferenciado, que é o processo licitatório que foi utilizado para as obras da COP, é utilizado nas obras da saúde. É um processo mais rápido, ele vai ser, o edital consta os mesmos parâmetros do Ministério da Saúde, então ele é um processo de licitação mais ágil para imediatamente já iniciar com o projeto e implantação dos serviços imediatamente. Lídia, obrigada pela sua presença. Você quer despedir do Quero sim. Rapidamente? Eu quero agradecer, Regina, quero agradecer aos companheiros aqui da nossa mesa, ao Jorge Mourão que está nos assistindo, agradecer à Rádio Ibiara. O Jorge chegou atrasado, por isso que ninguém deu bom dia para ele. Ele chegou muito mas a gente dá o bom dia agora para ele ficar estendido o dia todo. Então, muito obrigado pela oportunidade, Regina. Todas as vezes que você quiser que eu venho com muita satisfação, viu? Vou ser mais didática da próxima vez e menos estrategista. Muito obrigada aos ouvintes que nos ouviram nesses microfones. Obrigada e bom dia a todos.